Queria te convidar a se colocar de pé, dizer que você é muito bem-vindo em nosso meio nesta noite. Você que nos assiste aí da sua casa também, dizer que é uma alegria e um privilégio, não é? Poder louvar, exaltar e glorificar a esse Deus que é digno, não é? Nós nessa noite reconhecemos que somos privilegiados em poder estar presente aqui no culto, em poder ouvir a voz de Deus, em poder cantar canções, louvar e exaltar a esse Deus. Nessa hora eu queria te convidar, se você quiser, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Nós vamos consagrar esse período em que passaremos juntos a esse Deus. Soberano Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos. Reconhecemos, Senhor, a sua grandeza. Reconhecemos, Senhor, o seu senhorio sobre as nossas vidas. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor tome o Teu lugar no nosso meio. Desde já, Senhor, já queremos consagrar este culto a Ti. Recebe, Deus, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Tudo, Senhor, que fazemos aqui é para a honra e glória do Teu nome. Neste primeiro momento, Senhor, nós vamos render a Ti um culto de louvor e adoração através de canções. E o desejo do nosso coração é que o nosso louvor chegue até os Teus ouvidos e que seja agradável, ó Pai. Obrigada por se fazer presente no nosso meio. Obrigada por permitir que a Tua igreja possa louvar e exaltar o Seu nome nesta noite. E é com alegria, Senhor, com alegria nos nossos corações, que nós louvamos a Ti e exaltamos o Teu nome. Aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face, reunimos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. Vamos cantar mais uma vez? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós. Acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, Jesus em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
Obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada porque foi através do sacrifício desse Deus que nós estamos aqui nesta noite. Através desse sacrifício nós temos a liberdade de poder louvar esse Deus. E por que não agradecê-lo por aquilo que Ele fez, não é? Pela vida que foi entregue por mim e por você, pelo cuidado, pelo amor, pela graça de Deus que é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Que você possa agradecer a esse Deus. Não tenho nem palavras para te agradecer. Tudo mudou no dia em que eu te encontrei. E no caminho percebi a cura, então voltei te agradecer. E agradecer. Mesmo que não me ache tua visão tão normal, em teus olhos encontrei amor que é sobrenatural. Sou estrangeiro, mas aqui estou pra te render o meu louvor. Sou amado em teus braços. Juntaste os meus pedaços. Sou amado em teus braços. Me deste novos passos. Mesmo que não me ache tua visão tão normal, em teus olhos encontrei um amor que é sobrenatural. Sou estrangeiro, mas aqui estou pra te render o meu louvor. O meu louvor. Sou amado em teus braços. Juntaste os meus pedaços. Sou amado em teus braços. Me deste novos braços. Aleluia, Senhor, voltamos para te agradecer. Te agradecer pelo teu amor. Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos auxiliado, tem sido o nosso provedor. Volto pra te agradecer. 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 Você pode cantar mais uma vez, volto. Volto pra te agradecer. Volto pra te agradecer. Volto pra te agradecer.
te agradecer. Volto pra te agradecer. Obrigada. Você pode agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Obrigada, Senhor. Obrigada. Você pode se assentar? Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? É bom estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, para juntos compartilharmos daquilo que Deus tem para nós, como pessoas, e para nós, como igreja. Eu queria deixar algo bastante relevante. Semana que vem, nós começamos então os cultos com as crianças, tá bom? Estaremos retornando lá. Então, aos poucos, nós estamos tomando as nossas atividades, retornando às nossas atividades normais. E eu queria fazer um apelo aos irmãos, né? Nós iniciamos aí o projeto Luminar, já vai fazer 2 meses. Inclusive, a Jane tem dado aula de ginástica aqui para as irmãs. Tem sido, domingo, de sábado de manhã aqui, o pessoal aí, tem sido uma luta para ela tentar me convencer a fazer também, né? Mas vai tentando, vai orando, que muito pode, a oração do justo tem sua eficácia. Brincadeiras à parte, nós estamos precisando de voluntários, né? Porque nós precisamos, se a gente conseguir dividir, ter várias pessoas para que nos ajudem, o trabalho não fica pesado. O pesado fica quando sobra tudo nas costas de uma pessoa só. Como nós estamos retornando o ministério, e isso vale para todos os demais ministérios também, então fica o apelo aí para que a gente vá retornando aos poucos, já tomando, né, as nossas atividades. Porque a vida vai seguindo, claro que sempre tomando cuidado, essa coisa toda. Então, a gente precisa de voluntários que possam estar levando as crianças para lá, ficar, né, com eles um período da manhã e depois estar retornando. A Aline, que tem comandado, ela tem um problema, ela vai ficar uns 2 meses, 3 meses fora. E então a gente vai precisar de ajuda, tá bom? E não apenas isso, né? Há também outras coisas que têm ficado somente para algumas pessoas. E isso é bastante difícil, tá bom? Então fica aí um pedido, tá bom? Porque a igreja somos todos nós. E a igreja não é minha ou não é de um outro irmão, mas a igreja é nossa. E eu confesso aos irmãos, falei isso para a Águida, quarta-feira, né? Eu saí daqui bastante feliz porque a gente tem o Lucas como seminarista e a gente está iniciando ele aí, está iniciando na caminhada, e ele pôde pregar na quarta-feira. E então isso para mim é alegria, porque a gente está, né, como tem outros irmãos que também fazem. Então foi para mim bastante gratificante. E então assim quero deixar esse apelo para que a gente possa estar se engajando novamente e tomando, né, as nossas atividades, tá bom? E é claro, com cuidado e respeitando os protocolos. Eu comecei esses dias, estava falando com os irmãos, o que Deus tem falado ao teu coração, o que Deus tem falado no nosso interior, para onde tem nos direcionado. E uma das coisas que esses dias Deus tem falado muito no meu coração é que a gente às vezes para na metade da palavra, né? Quando Jesus diz, eu vim chamar pecadores. E aí a gente começa a chamar os pecadores, vem para a igreja, vem. Só que é interessante que Jesus que veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar para fazer um evento social, cultural. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento, para mudança de vida, para pensar e ter os mesmos objetivos que ele. Então Deus tem falado muito isso ao meu coração, tá bom? E mediante tudo isso, eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos. Marcos capítulo 8. Né? Mas antes de iniciarmos aí, eu queria estar orando para Deus nos abençoar nessa nossa caminhada, tá bom? Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor prepara para que nós estejamos aqui reunidos em nome de Jesus, para juntos compartilharmos, Senhor, da alegria de poder louvá-lo como igreja, como corpo, como comunidade. Louvar ao Senhor, Pai, pelas tuas misericórdias, louvar ao Senhor e agradecê-lo, Senhor, pela tua bondade.
E também, Pai, pedir que, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo venha sobre nós e venha falar ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem proposto em Teu coração. Então, leva cativo todo o cativeiro, fala conosco nessa noite, visita, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, estão acompanhando conosco, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos louvar e Te agradecer, e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Em um mundo marcado pelas más notícias, a Igreja de Jesus Cristo, ela deve ser essa portadora das boas notícias. É terrível quando a igreja se torna parte integrante das más notícias. E a gente precisa saber, ou tentar entender o porquê a igreja ela vai se tornando portadora ou parte integrante dessas más notícias, uma vez que nós sabemos que nós somos chamados por Deus para fazermos parte, né, dessas pessoas que propagam as boas notícias. O que acontece, o que pode estar acontecendo, a razão pela qual a igreja às vezes faz parte dessas más notícias. E nós precisamos estar atentos como igreja às circunstâncias, né, que nos cercam, atento às situações do mundo. Nós precisamos estar em sintonia com o Evangelho, vivendo essas circunstâncias. Nós precisamos estar de acordo com os princípios do reino de Deus e ser relevantes, então, na nossa forma de atuar na história. Lembrando de uma coisa importante: a igreja somos nós. A igreja, eu e você. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, e a igreja é a somatória das nossas capacidades individuais, das nossas ações, e essas coisas formam a igreja. Então a igreja somos nós. Então cada um de nós, realizando o seu ministério, realizando a sua vocação, isso naturalmente vai formando o corpo de Cristo. Contudo, às vezes pode acontecer que a igreja leia de uma maneira inadequada o contexto histórico no qual ela está vivendo, no qual ela está inserida, e ela acabe fazendo parte das más notícias. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, queria meditar no texto de Marcos 8, a partir do verso de número 14, quando João relata esse acontecimento. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, nem perceberam? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Então disse: vocês ainda não entenderam? Bom, Jesus está com os seus discípulos atravessando o mar da Galileia. Eles estão conversando sobre os acontecimentos recentes. E nessa conversa Jesus percebe que os seus discípulos foram afetados por algo que fez com que eles perdessem a percepção da realidade. Eles esqueceram de levar pão. Eles tinham consigo apenas um único pão. E eles estavam discutindo sobre ter pão, ou ter esquecido pão, como ter pão. E é interessante que eles estavam discutindo isso no mesmo barco onde estava Jesus. Então eles estão discutindo sobre ter mais pão, sobre ter esquecido pão, diante daquele que havia multiplicado pães, pelo menos relatado na Bíblia, por 2 vezes, as quais esses homens foram testemunhas. Então, quais são os riscos ou os perigos que nós enfrentamos quando o nosso sentido de percepção da realidade não funciona de modo adequado? Eu tenho um problema de visão.
ok? E eu preciso usar óculos para poder enxergar melhor. Sem eles, eu te enxergo perfeitamente. Mas aqui, aqui para mim é todo um borrão preto. Eu não consigo enxergar. Então, para que eu possa ter a percepção correta da realidade que está diante de mim, eu faço uso do óculos. Então, usando o óculos, eu tenho uma real percepção da realidade. E a realidade para mim se torna mais fiel. Então, existem também outras categorias que afetam a nossa maneira de enxergar a vida. Existem condicionamentos que afetam a nossa vida pessoal. Às vezes a gente vai sendo condicionado desde pequeno a algumas coisas e a gente vai sendo condicionado àquilo e a gente só consegue enxergar a vida a partir desse condicionamento. Existem sentimentos que afetam os nossos relacionamentos. Sentimento de possessão, de ciúmes. Quando a gente olha para a vida a partir desses sentimentos, isso afeta a nossa caminhada. Então, há coisas que afetam a nossa percepção da vida, da igreja, em todas as áreas da nossa caminhada, né? Então, quais são, ou o que são, né? Quais e o que coisas podem e são capazes de nos afetar a capacidade de percepção da realidade. Então, esse texto mostra a forma como a maneira como nós olhamos para a vida pode influenciar diretamente as nossas ações. E Marcos inicia esse capítulo, depois você pode lê-lo, falando da multiplicação de pães. A Marcos 8:1, ele está falando que havia 4.000 homens que estavam no deserto por 3 dias, ouvindo Jesus. E Jesus, percebendo que esse pessoal estava faminto e não querendo dispensá-lo dessa maneira, Jesus pediu para que repartissem entre eles 7 pães e alguns peixinhos que eles tinham. E todos eles comeram e se fartaram. Esse é o que aconteceu. Olha só que coisa interessante. Os discípulos olharam para essa primeira realidade, 7 pães, 4.000 homens. O que eles pensaram? 4.000 homens, fala mulheres e crianças, né? Essa realidade visível de 7 pães para 4.000 homens, isso é o seguinte, não vai poder alimentar essa turma toda. Mas a realidade que eles estavam percebendo não era toda a realidade que estava presente ali, porque havia coisas que eles não podiam enxergar. Por quê? Porque Jesus, ao orar e fazer ali o milagre, os 7 pães alimentaram os 4.000 e ainda sobrou pão para mais gente. Então, esses discípulos viram Jesus multiplicar o pão, já tinha visto uma outra vez, e uma pequena quantidade transformada em uma quantidade de pão mais que suficiente. Então Jesus aqui está ensinando aqueles homens a ampliarem a sua percepção da realidade. Porque se eu olhar com os meus olhos humanos 7 pães para 4.000 homens, é impossível. E Jesus está dizendo, olha, existem coisas que nós precisamos perceber que está além daquilo que os nossos olhos estão vendo. E Marcos então continua, ele vai seguindo o texto. E os fariseus então, que viram ali, que estavam ali próximos, eles pediram para Jesus um sinal do céu. Falaram, que sinal o Senhor pode fazer para a gente, para que a gente possa crer no Senhor? O problema é que eles não perceberam que eles estavam diante de um sinal, ou do maior sinal dos céus, que era Ele mesmo, né? Jesus, o Messias prometido. Aí eu vou aprender uma outra coisa muito importante aqui, é que a incredulidade produz cegueira. Mesmo que os olhos possam ver, a falta de fé faz com que a gente não tenha capacidade de ler as possibilidades
reais que estão diante de nós quando Jesus está conosco, na nossa caminhada com Jesus. Não sei se você está conseguindo entender. É que nós mesmos, nós colocamos algo no nosso interior, na nossa mente, na nossa maneira de pensar, que a gente não consegue ir além. Então nós nos limitamos. Nessa conversa que acontece dentro de um barco, Jesus entende que os seus discípulos estão sofrendo do mesmo mal dos fariseus. O que eles estão discutindo? Eles querem pão. O que os fariseus queriam? Um sinal. E que esses discípulos estavam incrédulos quanto ao suprimento das suas necessidades. Eles estavam preocupados porque eles só tinham um pão, se ia dar ou se não ia dar. Mas eles esqueceram que quem estava no barco era aquele que havia acabado de multiplicar pão para 4.000 pessoas, quanto mais para esses 12. Então, eles estão incrédulos quanto ao suprimento das suas necessidades. E o tema da discussão, então, era a falta de pão. Então, Jesus diz, olha, vocês devem ter cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque vocês estão pedindo sinal, vocês estão querendo alguma coisa nesse sentido. E também com o fermento de Herodes. Então, de alguma forma, algo presente nesse fermento, e o que é esse fermento? Essa maneira de pensar está afetando a percepção da realidade dos discípulos. No Novo Testamento, o fermento está relacionado com algo que corrompe. Por exemplo, Jesus ele diz lá, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso tem a ver com a falsidade, com uma vida que não é condizente com a realidade. E ele diz, não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas que não se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aqui ele está falando do ensino, que torce a realidade. É algo mais ou menos como nós vemos hoje, as tais de fake news, que torcem a verdade. E você olha para um tema, para um determinado assunto, mas não consegue perceber a realidade. Por quê? Porque há algo que nos afeta a forma como estamos enxergando essa realidade. Nessa conversa, então, Jesus faz essa observação. Cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Mas ele diz assim, estejam atentos. Tenham cuidado. Estejam alertas. Então é muito importante, na nossa vida, nós temos critérios corretos que a gente possa viver nesse mundo segundo a vontade de Deus. Nós precisamos ter cuidado, estar alertas e atentos. Isso nos faz ter atitudes adequadas em poder perceber as situações que se apresentam diante de nós. Para que nós possamos ter uma leitura correta e entender os fatos. Tudo bem? Está dando para entender? Então nós precisamos ter instrumentos que nos dê a percepção correta da realidade para poder agir de uma maneira adequada. Porém, o mau hábito de andar desatento ou distraído, o fato de nós andarmos sem discernir a realidade, segundo os critérios da palavra de Jesus, faz com que nós corramos riscos de tomarmos alguns tombos, de nos equivocarmos em algumas decisões. E Jesus alerta para que os seus discípulos estejam atentos aos fatos que estão acontecendo.
Por quê? Porque os discípulos não estavam discernindo a situação segundo os princípios e os valores de Jesus, mas estavam definindo a situação segundo outros critérios. Por isso eles estavam discutindo sobre a falta de pão, sobre essas necessidades. E Jesus então usa essa metáfora: cuidado aí com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então, havia algo nesse grupo de fariseus, nesse grupo de Herodes, e aqui a gente vai tratar Herodes como sendo uma autoridade política, porque ele era esse governador. Essa ação dos religiosos e dos políticos estavam influenciando tremendamente o grupo de Jesus. Os fariseus, eles eram um grupo religioso dentro do judaísmo. Herodes era um político, e o fermento dos fariseus era a forma como esse grupo religioso entendia Jesus. Para esse grupo religioso, Jesus era apenas um milagreiro. Era alguém populista, que estava realizando ali alguns milagres, e que eles podiam então se apropriar de Jesus para obterem vantagem para si. Está dando para entender? Então os religiosos, aqui os fariseus, estavam usando Jesus como um instrumento para obter vantagens. Por que eles pedem para Jesus? Nos faça um sinal para que nós venhamos acreditar em ti. É usar Jesus para satisfazer a minha vontade. Então esse grupo religioso estava dessa maneira. Ok? Então Jesus é esse milagreiro populista que está criando problemas para as autoridades religiosas. E eles estão tentando resolver isso, mas enquanto não resolve, estão tentando tirar vantagem. E o fermento de Herodes? É essa visão política de que Jesus é um operário numa região pobre, lá na Galileia, junto ao mar da Galileia, com pescadores, que ele estava organizando e estava influenciando o povo. E isso era perigoso. Por quê? Poderia trazer riscos políticos e instabilidade política a Israel. Mas também, por outro lado, isso poderia ser uma vantagem que essas autoridades poderiam tirar politicamente. Então a maneira como você vai perceber que nós temos hoje não é muito diferente. Os grupos que atingem frequentemente que nós estamos ligados, ou é político ou é religioso. E essa palavra que eu tenho dito é porque a gente tome cuidado para não ser contaminado com essas coisas. Porque a gente perde a noção da realidade presente em Jesus Cristo. Está dando para entender? Então, o fator religioso, o fator político, o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, estavam influenciando os discípulos na sua forma de perceber a realidade, estavam afetando as suas percepções, e esses grupos políticos e religiosos, esses líderes, entendiam Jesus de uma maneira contrária à sua natureza, e isso estava afetando os discípulos. E como é que eu percebo isso? Quando no verso 16, eu vou voltar aqui, quando no verso 16 eles estão discutindo entre eles. E qual que é o motivo da discussão? É porque nós não temos pão. Pô, mas Jesus não tinha acabado de multiplicar pão? Tinha. O pão era problema para Jesus? Não. Mas eles estão olhando para um outro lado. E o nosso problema, muitas vezes, é que nós estamos deixando de perceber a realidade de Jesus para olhar para um outro lado, e entra uma discussão entre nós. Então eles estão discutindo sobre não ter pão,
diante daquele que multiplicou o pão por pelo menos 2 vezes que estão escritas aqui na Bíblia, por pelo menos por 2 oportunidades. Eles tinham consciência de que Jesus havia multiplicado o pão. Mas no momento da sua necessidade, quando se perceberam sem pão, eles estão discutindo. Por quê? Porque algo na maneira de pensar estava influenciando a mente deles. Então Jesus pergunta, o quê? A partir do verso 19. Quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, eles responderam. Quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam ele. Quando Jesus pergunta sobre as multiplicações, eles sabiam tudo. Eles sabiam quantos pães foram multiplicados, qual era a quantidade de pessoas, o quanto sobrou em cada uma delas. Mas quando eles estavam no barco com um pão só, eles não discerniram a realidade da presença de Jesus. Então nós precisamos ter cuidado, e é esse o alerta, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro, de ter informação, de ter conhecimento, mas de não discernir essa realidade. E aí então Jesus diz para eles, cuidado com o fermento dos fariseus, porque esse fermento dos fariseus está afetando a maneira como vocês estão percebendo a realidade. E às vezes a gente sofre por isso. A gente sabe que Jesus pode fazer e que Ele faz, mas a gente às vezes não acredita, porque a incredulidade vai cegando. E aí então, Jesus está dizendo, vocês estão sendo contaminados por uma visão religiosa e uma visão política da coisa. E vocês não estão se percebendo disso. Verso 17. Percebendo a discussão, perguntou, por que vocês estão discutindo por não terem pão? E aí Jesus pergunta, ainda não compreenderam e nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês parecem os religiosos que querem um sinal? E vocês não percebem em mim como um sinal de Deus? Vocês parecem esses políticos que precisam querer ou manipular ou agir segundo a sua própria vontade para satisfazer os seus interesses, para conseguir algo? Então, de alguma forma, esse fermento dos fariseus e o fermento de Herodes estão corrompendo o sentido de percepção dos discípulos. E isso é terrível. Por quê? Porque Jesus diz no verso 18: vocês têm olhos e não veem. Parou para pensar nisso? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Vocês não estão se apercebendo dos movimentos? Vocês não estão percebendo que vocês estão sendo enganados, ludibriados pelo sistema desse mundo? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não estão ouvindo o que está acontecendo? O que está se falando? Para onde se está levando a coisa? Vocês não se lembram? Vocês têm memória, mas se esqueceram, não se lembram mais? E é um problema, meus irmãos, quando o nosso coração endurece. Porque nós só vemos o que queremos, só ouvimos o que nos convém e só lembramos do que nos interessa. Não é assim? É. Então, uma boa parte dos discípulos de Jesus
estão com um coração endurecido, porque eles só veem o que querem, só ouvem o que convém e só lembram daquilo que lhe interessa. E é terrível então quando as nossas percepções da realidade se tornam inadequadas. Isso faz com que as nossas atitudes e as nossas ações sejam enganadas, e elas em nada refletem a verdade de Jesus e da sua palavra. Os discípulos estavam lendo os fatos e a experiência de uma forma equivocada. Eles não estavam percebendo a presença do Senhor, do Messias, daquele que se revelava a cada dia, mas eles estavam preocupados com o pão, sendo que Jesus já havia multiplicado o pão. Aí você pode analisar a sua caminhada. E aqui cada um analisa a sua caminhada. O quanto essas coisas e a maneira que o mundo nos leva e nos contamina e que nos leva a pensar, nos tem feito perder a realidade da presença de Jesus na nossa vida. Então, no barco com esses discípulos estava Jesus, o mesmo que havia feito milagres. Mesmo assim, eles não têm essa percepção. E então Jesus volta e pergunta para eles: vocês ainda não compreenderam? Nem percebem? Vocês não estão percebendo que eu estou com vocês? Vocês não estão percebendo que eu estou aqui? E que o pão não é necessário. O pão aqui eu posso multiplicar, eu posso fazer. Quero dizer para você, meu irmão, você não percebeu Jesus na tua vida, na tua caminhada? Você está correndo tanto atrás de tantas coisas, aquilo que o fermento do mundo está trazendo para você, que está te levando a pensar e querendo ser grande, querendo ter e cada vez mais, e está perdendo a dimensão da presença de Jesus na sua vida. Então, Jesus está dizendo assim: poxa, vocês são capazes de me dizer que por 2 vezes eu multipliquei os pães. Sabe quantos pães eu multipliquei? Vocês sabem tudo, mas não conseguem discernir o que está acontecendo. Vocês não entenderam a realidade? E é mais ou menos se Jesus, como Jesus estivesse dizendo assim: queridos, não é o pão, sou eu. Nunca foi sobre pão, nunca foi sobre céu, mas é andar comigo, é andar na minha presença. Nunca foi sobre bênção, sempre foi estar na presença de Deus. Esse é o Evangelho. Nunca foi sobre outras coisas, sempre foi sobre estar na presença de Deus. Então o que acontece, que não perceber essa realidade de uma maneira adequada, não é algo que limita apenas os discípulos. Mas nós, como cristãos, muitas vezes, temos dificuldades de entender. Porque nós andamos de uma forma desatenta, descuidada, distraída, sem discernir a realidade segundo os critérios contidos na palavra de Jesus, embasados em nossas convicções e em nossas formas inadequadas de pensar. Essas coisas, então, mudam a nossa percepção de maneira tal que nós agimos na história de forma que não reflete as boas notícias do Evangelho. Está dando para entender? E isso é profundo.
Então, nós estamos inseridos na história, mas não estamos em sintonia com o Evangelho de Jesus. Muitas vezes nós não somos relevantes, porque é assim também como os discípulos, nós corremos o risco de permitir que uma forma inadequada de pensar tome a nossa mente e afete a nossa percepção da realidade, de tal forma que a nossa ação como cristão no mundo não seja adequada. E é por isso que você vai ver tanto mau testemunho e tanta coisa acontecendo, e a igreja, ou parte dessa igreja, envolvida nesse negócio todo. Então nós vivemos dias cercados de grandes desafios. Para onde quer que você olhe, você tem um desafio. Você tem questões familiares para resolver, que são desafios grandes. Questão econômica, desemprego. Você tem as questões sociais, a gente vê a desigualdade. A gente vê as questões políticas, a gente vê as questões de fé. E as mensagens e as notícias que recebemos são de desafios. Como discípulos de Jesus, nós precisamos ler a realidade com fidelidade, para pensar de uma maneira correta, segundo os valores e os princípios de Jesus Cristo, para assim também agir na história de uma maneira adequada. Então nós precisamos estar atentos para que nenhum fermento venha corromper a nossa mente e a nossa forma de pensar. Nem o fermento dos fariseus, nem o fermento de Herodes, nem qualquer outro tipo de fermento. E Jesus aqui então menciona a origem desses fermentos. Da onde vêm esses fermentos? É interessante. Esses fermentos mencionados por Jesus vêm de grupos de poder, de grupos de grande influência em Israel, de líderes religiosos, de líderes políticos da nação. A forma deles pensarem influenciavam os discípulos. E o que eu quero chamar a tua atenção é até que ponto, onde nós vivemos como nação, esses líderes presentes aqui têm lançado e distorcido de certa forma a nossa maneira de pensar o Evangelho, pensar Jesus Cristo e caminhar com Ele. Então nós temos um desafio de estarmos equipados com critérios segundo Jesus, segundo o Evangelho, para que nós não venhamos a seguir qualquer outra forma de pensar que nos corrompa e nos tire a percepção da realidade. Então a igreja tem várias faces ao longo da história. E a igreja dos nossos dias, ou parte dessa igreja, se esconde por detrás de uma máscara de espiritualidade aparente. E como eu disse, a igreja são os seus membros. Então você vê pessoas que não se entregam, que não se doam, que não renunciam, que não tomam a sua cruz, que não seguem os preceitos de Jesus, que seguem as suas vontades, os seus desejos. Então você vê pessoas descomprometidas. Uma espiritualidade aparente. É só de aparência. E se você perguntar, ela vai dizer, não, eu creio em Jesus. Aí se você tem me acompanhado, nesse tempo que eu tenho pregado, se você tem Jesus e você ama Jesus, você deve obedecer os mandamentos de Jesus. E se você tem Jesus, você deve estar fazendo a vontade de Jesus. Como eu disse hoje de manhã, se você não consegue amar as pessoas e os irmãos a quem você está vendo, não vem falar para mim que você ama a Deus, porque você não sabe nada do amor de Deus. É isso que o Tiago diz. É o que o João diz, desculpa. Então, essa igreja se esconde atrás de uma espiritualidade superficial.
sem comunhão com Deus por meio do Espírito Santo, que investe mais tempo em redes sociais e em meios de comunicação e outras coisas, do que tempo de leitura, do que tempo de oração, do que tempo em estudo da palavra de Deus. Ela está sem obediência, sem santidade, sem poder e sem autoridade. Eu estava conversando com um grupo de espiritualidade Caminho, e nós estamos falando sobre intimidade e comunhão com Deus, como é que é ser íntimo, como ter comunhão, como alcançar comunhão. E eu perguntei a eles algumas coisas, e perguntei assim: uma semana tem 7 dias, 7 dias são 12 horas, ou 24 horas. Então uma semana tem 168 horas. Essa é a semana. Bom, normalmente, alguns dormem mais, outros dormem menos, mas 8 horas por dia de sono. São 56 horas semanais. Se você trabalha, média de 8 horas por dia, 40 horas semanais, são 106. Dormir. Mas o deslocamento para o trabalho e volta, mais 1 hora, são 2 horas por dia, vezes 24, são mais 14, aí você vai fazendo. Aí eu fui fazendo as contas. Quanto tempo ela gastava em rede social, quanto tempo ela ficava na internet, aí fomos falando sobre isso, e chegamos num número. E eu perguntei assim: quanto tempo você gasta de oração? 15 minutos por dia. Tá bom. Quanto tempo de estudo da palavra de Deus? No estudo a gente dá uma lidinha lá e tal, e agora a gente tem o pão diário, ou tem a devocional, que a gente lê lá, ou ouve, e acabou o problema, a gente cumpriu, Não estou dizendo, não sou contra não, só estou dizendo que existem algumas coisas que é para facilitar e acaba complicando, porque a gente faz um mau uso. Mas nasceu no deserto, tal. Aí, 15 minutos. Tá bom, são meia hora. Se você for alguém muito comprometido com a igreja, você vai estar no culto aqui na quarta-feira. Você vai gastar mais 1h30. Se o cara é crente mesmo, ele está assistindo uma live lá domingo de manhã, mais 1 hora. Aí ele vem no domingo à noite, mais 1h30. 1h30 de domingo, 1 hora de quarta-feira são 3 horas, com mais uma de quarta, 4, com mais a meia hora de cada dia, são mais 3 horas, nós chegamos aí a um valor de 6 horas, 7 horas. Ora, você pega 7 horas, 6 horas aproximadamente, desconta 168, sobra quanto? 162. Aí você tem 162 para fazer muita coisa, um monte de coisa, e 6 horas aqui que você dedica a Deus. 6 de 162 dá 4%. Aí você vem dizer para mim que você quer ser íntimo de Deus, gastando todo esse tempo? É por isso que nós estamos ouvindo mais o mundo do que ouvindo o Espírito. E é por isso que você tem mais amizade e comunhão com aquela pessoa do seu trabalho do que com o Espírito Santo de Deus. Aí vem e levanta: eu te amo, a Deus, eu te amo. Hipocrisia. Você percebeu como é que é a coisa? Então essa igreja se esconde atrás de uma face, de uma faceta, de uma espiritualidade aparente e superficial. Mas ela também se esconde por trás de uma faceta de um evangelho que não é evangelho. Onde o conceito de bênção se tornou sinônimo de sucesso. Porque se você tiver sucesso, você é abençoado. Que o sinônimo de bênção é poder, é grandes experiências, é grandes acontecimentos. E a presença de Deus não é mais reconhecida pela comunhão, pela amizade e pela adoração e pelo serviço ao próximo. Mas é pela capacidade produtiva, pelas experiências sobrenaturais que temos, pela saúde física, pelo sucesso econômico. Então a estética, a aparência, se tornou a identidade da afirmação pessoal.
E o critério que valida a experiência com Deus é o bem-estar pessoal. Aí a pessoa gasta, 3 horas por semana em oração e tal, e vai lá no culto, e aí acha que Deus vai falar, que vai acontecer, que se ele fizer a campanha vai. E aí hoje as igrejas estão todas pintadas de preto, com uma iluminação, com um som ao fundo, e as pessoas choram, e vai, e descarregam, e saem felizes da vida. E continuam vazias. Porque essas coisas que podem encher, é só o Espírito Santo de Deus, mas ela não tem comunhão com Ele. Então nós precisamos perguntar, como discípulos de Jesus, se nós estamos olhando para a realidade de uma forma adequada, segundo os princípios de Jesus, ou estamos sendo afetados por esse fermento que tem endurecido o nosso coração a ponto de nós perdermos a percepção correta, de ter olhos e não ver, de ter ouvidos e não ouvir, e ter memória e não se lembrar. Se esse fermento tem corrompido a nossa visão, a nossa audição e as nossas percepções, a ponto de não ouvirmos a voz do Espírito Santo, a ponto de não ouvirmos o clamor do necessitado, a ponto de a gente se perder na caminhada. De tal forma que a gente não consegue mais ver Deus, a gente não consegue mais ouvir. E aí a gente se esquece que por que nós fomos escolhidos por Deus? Por que e para que fomos chamados por Ele? Por que você foi chamado por Deus? Por que você foi escolhido por Deus? Qual é o propósito de Deus para a sua vida nesse mundo? Mas a gente está ouvindo tudo isso que está aqui, e a gente pensa que a gente está aqui que é para ter pão, ter dinheiro, ter muita riqueza, ter essas coisas todas. Não estou dizendo que seja mal. Ou estou dizendo que essas coisas tiram a percepção de Jesus na nossa vida e a gente não está se apercebendo disso. Porque na realidade, meus irmãos, esse mundo é um sistema ao qual o mal está organizado contra Deus, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então há uma dimensão de luta espiritual, na qual Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Essas hostes espirituais agem no mundo de forma a perverter a nossa percepção da realidade. E a gente não se apercebeu. Esses poderes demoníacos escravizam o homem por meio das estruturas e dos sistemas sociais. A igreja, que é o reino, o sinal visível do reino de Deus no mundo, deve dizer a essa humanidade que ela pode ser livre dessas hostes infernais, e que existe uma maneira diferente de pensar e de se viver, que é segundo a vontade de Deus. Então, quais são os fermentos que hoje nos influenciam a maneira de pensar? Será que é essa nossa sociedade de consumo que deu nos critérios daquilo que é bom e daquilo que é mal? De quem pode e de quem não pode? Do que vale e do que não vale? Será que é a pós-modernidade que gerou em nós um desencanto, decepção, desilusão e incertezas? Será que é esse evangelho da imposição e da conquista que gerou cristãos em massas, mas sem a identidade de Cristo? Será que é esse evangelho da prosperidade que gerou um grande número de cristãos, mas sem o caráter de Cristo? Será que é essa polarização política, que a gente vê hoje? Essa popularização da cultura do fake news, da irresponsabilidade em retratar e em torcer a verdade, para conduzir as pessoas ao erro?
que causa tensão, causa ódio e causa divisão? Será que essas coisas se tornaram um fermento que tem interferido na nossa percepção da realidade? A tal forma que as relações que anteriormente eram de amizades, agora são de guerra. As relações fraternas se tornaram odiosas. Será que o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, não nos tem levado ao debate, ao embate, à luta, à contenda e à divisão? Nos fazendo esquecer de Jesus? Por que fomos chamados e para que fomos chamados? Mas o Evangelho são boas novas a um mundo repleto de más notícias. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do ser humano. E como igreja nós somos portadores das boas notícias. Por isso nós devemos estar e andar alertas e atentos para discernir a realidade segundo os critérios contidos nas palavras de Jesus. Caso contrário, não seremos sinais do reino de Deus e não vamos mostrar isso ao mundo. Então, a fé cristã, ela não se coloca como espectadora, mas ela se integra também como um fermento, capaz de influenciar e levedar. A fé cristã nos coloca na história como expressão de compaixão e verdade. Em um mundo onde as más notícias, as divisões, as dissensões e o mal vai prosperando, a compaixão sempre será uma boa notícia. Em um mundo de más notícias, o amor, a misericórdia, a compaixão, o serviço sacrificial, a empatia, sempre será uma boa notícia. Nós estamos passando por uma crise. Essa crise é profunda, ela deve se estender por algum tempo. Por isso, como igreja, precisamos anunciar essas boas notícias a um mundo marcado e cheio de más notícias. Mas precisamos estar atentos e alertas para discernir e não nos contaminarmos com o fermento dos fariseus e nem com o fermento de Herodes, para que o nosso coração não venha se endurecer, para que os nossos olhos tenham a sensibilidade de enxergar, os nossos ouvidos de ouvir e a nossa intelectualidade de nos lembrarmos. Para terminar, eu volto ao barco. Jesus nessa conversa com os discípulos, e ele termina essa conversa quando ele diz tudo que ele fez, e eles responderam tudo certinho. Então Jesus lhes disse: vocês ainda não entendem? Será que se Jesus tivesse a mesma conversa conosco nessa noite? Essa conversa, dizendo: olha, está vendo, olha o que eu fiz, olha o que está acontecendo, olha, toma cuidado com essa conversa, olha, cuidado com o negócio dos fariseus, aí, com o fermento dos fariseus. Será que Jesus terminaria essa conversa da mesma maneira que terminou com os discípulos? Fazendo essa pergunta: vocês ainda não entendem? Vamos orar, meus irmãos, porque entendo que acho que Deus deve ter falado ao nosso coração nessa noite, não tenho dúvida disso. E aqui é para a gente poder voltar a ter lucidez, para a gente ter lucidez e olhar para Jesus que está na nossa vida, e não olhar para o lado errado, ou para o outro lado. Senhor, diante da Tua palavra, o Teu Espírito nos coloca em xeque.
E então nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa purificar a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento e ensinar os teus caminhos, para que nós venhamos andar na luz. Dá-nos um coração dedicado a Ti, voltado para Ti, para que possamos Te honrar como Senhor. Purifica-nos, limpa-nos e nos livra de tudo aquilo que possa nos impedir que o Teu amor venha fluir através de nós e que flua em nós. Nos ajude a identificar os fermentos que estão em nosso entorno, que corrompe a nossa maneira de pensar, que corrompe a nossa forma de agir, e faz com que a gente não tenha a percepção correta da realidade. Livra-nos, livra-nos de todo mal, livra-nos do engano, livra-nos, Senhor, da maldade. Abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, em nossa caminhada. E que assim seja o Teu nome glorificado em nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu espero sinceramente ter podido te ajudar e colaborar nessa nossa maneira de pensar, nessa nossa maneira de estarmos nos construindo como seres humanos. Porque muitas vezes a gente quer agir como o mundo está agindo. E a gente está sendo contaminado por isso. E o ódio cega. Falei isso hoje de manhã. E quem odeia está nas trevas. Mas quem ama está na luz. Pastor, mas tem tanta gente que me faz mal, eu também tenho. As más notícias batem sempre à nossa porta. E às vezes a gente se ira. Mas Jesus fala assim: ouviram o que foi dito aos antigos? Ame os seus irmãos e odeie o seu inimigo. Porém vos digo o quê? Ame os seus inimigos, orem por eles, alimente a eles. Deixa com Deus. Então a maneira como Jesus pensa, tudo isso é bem diferente. Então que a gente possa ter essa clareza, essa lucidez, para que a gente possa agir com discernimento. E quando Jesus está no nosso barco, a gente não ficar olhando para o pão, porque isso Ele vai multiplicar, Ele vai fazer, Ele vai abrir porta de emprego para você, mas Ele quer essa intimidade. Ele vai entrar com cura, mas Ele quer a intimidade. Ele vai entrar na tua família, mas Ele quer a intimidade. E quando você entender isso, todo o resto será tão natural. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Amém? Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor, também com os nossos dízimos e as ofertas. E então durante o cântico os irmãos poderão estar trazendo ao gasofilácio. Príncipe
majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos Reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, é o poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Para encerrar, só adiantando que a mensagem que agora à noite é a mesma sequência que eu preguei domingo passado pela manhã, ok? Sobre a questão de estar orando e vigiando. É o que Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso, estar vigiando quando o momento se torna difícil. Então, estar orando, atento, para que a gente não caia em tentação. Então, se você não ouviu a mensagem domingo passado pela manhã, foi feita uma live lá, eu faço de manhã na minha casa, assista aquela mensagem, você vai ter uma maior compreensão dessa. Eu tenho uma maneira de trazer, e muitas vezes um ensino está muito ligado ao outro. E se você estiver atento a um, você vai puxando pelo fio da meada, você vai puxando os outros. Mas é uma maneira só de pensar, tá bom? Vamos orar aqui que pediram para mim, José Alberto Cardoso, a Arlanda mandou para mim. Tem uma irmã chamada Shirley aqui no Teutônio, né? A gente vai estar orando pela saúde dela. Tem a Sandra que está enferma, tá bom? Tem o André, o Rogério que estão desempregados, tá bom? Isso que eu tenho aqui de cabeça, tá bom? Mas se você tiver uma necessidade, vamos colocar diante do Senhor. Nós cremos que o Senhor está no nosso barco e Ele vai abrir as portas. Mas que o principal é que Ele quer que a gente entenda que Ele está com a gente. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor todos os nossos irmãos, inclusive aqueles que nos acompanham pela internet, que sofrem e têm alguma necessidade. Nós oramos por esses irmãos, ó Pai, para que o Senhor possa visitar aqueles que estão enfermos agora, colocar a Tua mão de poder e que o Senhor possa fazer um milagre, que eles tenham uma saúde restabelecida. Também oramos pelos irmãos, Senhor, que estão desempregados, necessitados, para que uma porta seja aberta, para que eles possam ver a tua provisão. O Senhor é aquele que multiplicou os pães, o Senhor pode abrir uma porta, mas a minha oração é que o Senhor possa visitá-los nessa noite, dar paz aos seus corações. Também oramos, ó Pai, para que o Senhor possa
abençoar aqueles que estão em crise familiares, aqueles que estão necessitados de algo, que seja qual for a necessidade, que o Senhor possa visitá-los agora e operar o milagre. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite. Obrigado por esse momento tão especial, onde o Senhor pôde falar no nosso coração. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela vida daqueles que nos acompanham, Deus, e não permita que o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, a maneira do mundo perceber a vida, nos influencia a ponto de nós perdemos a percepção de que o Senhor está conosco, aonde quer que nós estejamos. Então, tira, Senhor, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, e Deus, nos visita nessa noite de uma maneira poderosa, Senhor. Agora leva-nos em paz, segurança aos nossos lares, guardando as nossas vidas e nos preparando, Senhor, por uma semana debaixo da Tua direção, debaixo da Tua bênção, nos abençoando, Senhor, e nos direcionando tudo o que temos que fazer. Que assim seja para a glória do Teu nome, e que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde sempre. Amém. Seu mão com a graça e a paz do Senhor, vão em paz, que Deus abençoe